Começando então mais uma aula braba do nosso curso de Excel. Vamos abrir a nossa planilha aqui e aprender mais algumas funções, tá? A primeira função, na verdade, é um atalho, tá? A gente já viu a função soma e aí eu queria mostrar o autossoma aqui, tá? Então a gente tem essa função sem clicar nesse botãozinho direito que ele vai abrir essas opções, simplesmente a gente selecionou aqui uma célula, deixou a célula ativa e clica aqui no meio do autossoma. Tá? Então, automaticamente ele já reconhece a coluna aqui em cima. Então, você vê que ele diferencia, né, o que é número do que é texto, né, do que é aqui o título da coluna. E aí ele já te dá a função soma aqui automaticamente. Se você der um Enter, está pronto aqui a sua função soma, tá? Então é simplesmente um outro caminho, né? Eu quis primeiro mostrar para você na raça como é que você faz a função soma. Então depois que você aprender o jeito difícil, esse daqui é o jeito mais fácil, tá? Então simplesmente você pode vir aqui, seleciona a célula ativa, clica no meio do autossoma e ele já reconhece aqui qual que é a coluna de números, né, e de valores aqui no caso, e te dá a soma. Então a gente tinha feito aqui embaixo na aula anterior na raça, e aqui em cima o mesmo resultado que é da função autossoma. Então de novo aqui na coluna da direita, seleciona a célula, clica com o botão esquerdo no autossoma, ele abriu a função, te dá a opção aqui de corrigir às vezes algum intervalo, se ele não reconheceu da forma que você espera, você pode corrigir manualmente aqui, deu o Enter e a função está feita. Tá? Então, esse daqui é uma outra forma. Nessa mesma sequência aqui, existe também a chamada função autocompletar, que eu acabei passando batido quando eu expliquei. O que é o autocompletar? Quando você escreve igual, e vamos seguir no exemplo da função soma, escrevo soma, então conforme eu vou escrevendo, né, ó, pus o S, ele já vem aqui e me dá várias funções com o S. Depois eu escrevo o, ele me dá já as funções que começam em SO. Aí eu ponho o M, ele me traz as funções que tem SOM. Isso daqui é o autocompletar. E aí, se eu puser soma, ele vai trazer só o que tem soma. E aí você pode aqui selecionar com a setinha e dar o tab para ativar o comando ou a função. Tá? Então isso daqui é o autocompletar do Excel, que aí ou você pode vir por aqui ou vir em mais funções aqui. E aí tem esse comando também, que às vezes é um pouco mais trabalhoso, tá? Mas se você não tiver utilizando aí a função no autocompletar, não tiver fácil de identificar qual função que você quer, né? Ou você intuitivamente, né? Você já entendeu que se você digitar soma, ele vai trazendo as funções que tem a ver com soma. E se você, por exemplo, digitar aqui igual multiplicar, né? Você vê que ele já traz aqui multi e multinomial, né? Então, ó, multiplica todos os números dados como argumentos e a de baixo retorna o multinômio de um conjunto de números. Então, é intuitivo. Às vezes você quer uma função, você quer fazer determinada coisa dentro do Excel, você tenta aqui, né, no igual e tenta pôr o comando do que você deseja fazer. Talvez já exista essa função intuitivamente. Senão, você pode vir aqui mais funções, aí ele coloca aqui, ó, procure por uma função, digite uma breve descrição do que deseja fazer e clique em ir. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, multiplicar e coloco ir. E aí ele traz aqui três funções que têm a ver com multiplicação. Então, ó, retorna o produto de 1 a 255 números complexos. Multiplica todos os números dados como argumentos. E a soma produto retorna a soma dos produtos de intervalos ou matrizes correspondentes, tá? Então, esse autocompletar é quando você está direto na célula, dá um igual aqui e digita alguma coisa, e aí ele vem trazendo para você as opções, ele vem completando automaticamente, tá bom? Então esse aqui é o termo correto desse atalho que o Excel faz aí para facilitar a nossa vida. Agora a gente vai aprender a adicionar uma nova fonte de dados nos gráficos, tá? Então eu vou pegar aqui como exemplo esse gráfico aqui, ó. Eu vou pôr esse daqui mais para baixo, vou trazer esse daqui para a gente poder trabalhar mais próximo da coluna aqui. Então você pode ver que eu selecionei o gráfico, ele já ativou a coluna aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vendas, metas
E vamos colocar aqui, por exemplo, devoluções. E aí, em janeiro, vamos chutar um número. Ah, vamos pôr uma função legal aqui, ó. Vamos aprender mais uma para preencher essas células aqui, tá? Então, digamos que a gente tem uma média aí de, por exemplo, 10% das devoluções, tá? Vamos utilizar um parâmetro assim, de 5 a 10%, né? Então, aqui é 290, 10% seria 29. E 5% aí estaria na casa dos 15, 16. Então, vamos colocar aqui, ó, igual aleatório, tá vendo? Ele coloca aqui, ó, aleatório retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1, tá? E eu quero um aleatório entre. Então, retorna um número aleatório entre os números especificados. Então, eu quero aleatório entre. Dei o tab, aí ele pede aqui, ó, limite inferior. Eu quero entre 5 e o limite superior 10. Dei aqui o fechamento do comando, Enter, e ele me deu 5. Aí eu quero essa função para essa coluna toda aqui, ó. Então, para cada coluna, ele me deu um número aleatório entre aqui, tá? Então, esse comando é legal. Às vezes você precisa gerar uma base de dados de forma rápida, você pode utilizar esse comando aleatório entre para fazer dessa forma aqui e não ficar calculando um por um, para ter um negócio um pouco mais natural, mais orgânico assim e de forma mais rápida, tá? Para você poder fazer seus testes aí. Então, agora que a gente preencheu a coluna devoluções, só formatar igual aqui, para ficar tudo bonitinho, a gente vai adicionar essa fonte de dados nova no nosso gráfico. Então, vai vir aqui no gráfico, clicou com o botão direito, selecionar dados, tá? Selecionar dados. E aí a gente vai colocar aqui, ó, adicionar. Adicionar, nome da série de evoluções e os valores da série, o intervalo que a gente acabou de criar. Feito isso, ele já adicionou os dados aqui embaixo, tá vendo? Então ele já reconheceu esses dados e aí ele colocou aqui o índice de devolução nessa parte aqui de baixo. Não parece que ficou muito legal, né? Parece que ficou quase no zero aqui, não dá para entender muito bem, né? Por mais que a gente pusesse aqui os rótulos, né? Ó, rótulos de dados, né? Ele fica um pouco mais visual, mas de uma forma assim não ficou tão bacana, né? Então a gente pode também, vou clicar aqui no gráfico com o botão esquerdo, selecionei, vamos colocar alterar tipo de gráfico. Então eu não quero mais esse gráfico de linha, eu vou querer um gráfico combinado, tá bom? Vamos pegar um gráfico combinado aqui. E a gente pode ver aqui, ó, coluna clusterizada a linha, então a gente tem, né, as duas colunas, então aqui ele já mostra pra gente. Uma coluna é a de vendas, a outra, que é a laranja, que está sempre no mesmo tamanho, é a coluna de metas e tem uma linha. Então tem isso daqui. Dá para ficar melhor? Dá para ficar melhor. Então, ó, vamos ver aqui, ó, devoluções está em linha, tá? Esse gráfico é um gráfico interessante. Vou passar os outros modelos antes da gente escolher, tá? Aí aqui tem, ó, coluna clusterizada, que é uma coluna do lado da outra, linha no eixo secundário. O que ele está fazendo? Ó, esse primeiro aqui, ó, ele está dando um eixo só, né, uma escala só, e está colocando as vendas em uma coluna, a meta na outra coluna e as devoluções na linha, tá? Agora, a gente pode também colocar dessa forma aqui, eu vou ter um eixo principal e tem um eixo secundário. Então, essa parte aqui de trás, deixa eu tirar aqui para ficar mais claro. Do jeito que esse gráfico foi desenhado, ele estava considerando só aquela origem, né? A partir do momento que a gente decidiu colocar uma nova fonte de dados, essa escala ela é muito grande para a variação desses dados, que vai aqui de 5 a 10, como a gente criou na função. Então, por isso que ele parece uma linha reta, porque essa escala ela é grande demais para mostrar a diferenciação, né, a variação desses números aqui de baixo. Então, esse formato aqui, ó, ele te dá um eixo secundário do lado direito. Então, é assim, o gráfico vai estar com uma escala normal, a mesma escala do gráfico aqui no eixo esquerdo, de 0 a 700. E aqui no eixo direito ele está pondo, não sei se está dando para ver bem, mas de 0 a 12. Então ele colocaria uma escala de 0 até 12 para que esses números pudessem fazer uma variação mais nítida, né?
que ele está mostrando ali. Tá? Então, vamos ver o próximo modelo como é que fica. Esse daqui não é muito interessante, tá? Área empilhada e coluna clusterizada. E esse daqui, combinação personalizada que você pode escolher. Tá? Esse daqui, ó, ele poderia ficar mais interessante se a gente, em vez de deixar a meta, que é uma linha que não varia, como essa coluna laranja, a gente trocar. Em vez de colocar a meta, a gente põe ela como uma linha. E a devolução, a gente poderia colocar como uma coluna. Apesar que aqui ficou pequeno também por causa do que eu falei da escala. Mas o gráfico ficaria melhor do que a primeira vez que ele sugeriu. Então veja aqui ó, que quando eu comecei a mudar, ele já mudou para combinação personalizada. Então olha a diferença aqui. Ó. Ele deu essa opção de colocar a coluna meta, de colocar o dado meta como uma coluna aqui ao lado de cada uma, e de colocar as devoluções como uma linha. E como a escala é muito grande, a gente já viu que ela não tem variação. Então esse daqui seria o modelo mais interessante. Porém, a meta fica esquisito dessa forma aqui. Então vamos transformar a meta em uma linha. E aí eu vou dar o OK. E agora a gente tem esse nosso novo gráfico. Então veja, as vendas estão em barras azuis, então você consegue visualizar aqui qual que é a dispersão das vendas. Tem a mesma linha de tendência de vendas aqui, que não mudou, porque os valores das vendas não foram alterados, então a linha de tendência se mantém da mesma forma. Tem a meta, que é essa linha laranja aqui, para a gente ver que as vendas estavam abaixo da meta e depois se mantiveram acima da meta até o final do ano. E agora tem as devoluções, que foram os novos dados adicionados. Então a gente consegue entender a variação das devoluções. Lembra que ela estava uma linha bem baixa aqui, quase no zero? Então agora a gente escolheu esse formato com o eixo secundário, ó, que vai aqui de 0 até 12. Aí você fala, putz, mas ficou muito confuso, ficou uma linha cruzando a outra e tudo mais. Como que você faz para não perder essa visualização da variação das devoluções e não deixar essa informação tão confusa nessa parte do gráfico que tem os rótulos aqui das barras, que tem a própria meta. Então a gente tem um macete aqui que eu vou te ensinar, que é mudar o tamanho dessa escala. Então você clica com o botão esquerdo aqui, clica com o botão direito, vai abrir essa caixinha e a gente vai vir em formatar eixo. E a gente vai formatar só o eixo do lado direito aqui. Então tá vendo que ele está dando no máximo 12? Eu vou colocar aqui, ó, no máximo 20, que aí dou um Enter, fecho aqui. Então olha o que aconteceu. Como eu aumentei esse valor da escala, eu sei que meus dados variam até 10. Então o 10 é a metade dessa escala que eu criei. Teoricamente, isso levaria esses dados para um nível mais baixo. Então eu não mudei a dispersão, eu só alterei a escala porque esses dados variam aqui nessa faixa da metade para baixo da escala. Então ele não vai sobrepor o gráfico nessa parte de cima que tem mais informações. E aí dessa forma fica mais claro, mais visual esse gráfico com agora várias informações. Então você tem vendas, você tem a meta, você tem a linha de tendência, você tem o índice de devoluções por mês dentro de um mesmo gráfico. Então essa é uma forma de você evitar de fazer um gráfico separado só para falar sobre as devoluções. Você consegue inserir aqui um gráfico combinado. Tá? Esse daqui é um exemplo, você viu que você pode personalizar de várias formas. Você vem de novo aqui, alterar tipo de gráfico, clicou com o botão direito, e faz a sua combinação personalizada. Então você pode ou simplesmente mudar o tipo do gráfico direto, que nesse caso eu quis demonstrar adicionando mais uma coluna de dados, para colocar mais uma informação. E aí vale a pena quando você tem muitos dados aqui, pelo menos mais de 2, você viu que com 2 você consegue utilizar um gráfico de linhas aqui, fica fácil de ver as duas linhas, as tendências, as variações. Agora mais de 2, aí vale a pena você utilizar essa opção da combinação e talvez personalizar da forma que você desejar, porque você tem a opção do eixo secundário aqui. Fechou? Agora eu vou criar uma nova aba aqui, tá? Vou colocar aqui nova fonte de dados aqui, vamos colocar novos dados, tá? Para a gente aprender um outro comando que vai ser aqui, ó, na nossa guia dados, tá bom? Então aqui na guia dados a gente vai importar dados para o Excel.
Então a gente vai vir aqui, ó, já deixei preparado um arquivo, mas você tem da origem onde os dados estão. Então você tem do Access, tá? Importar dados de um banco de dados do Microsoft Access, que é uma outra ferramenta da Microsoft, da web, importar dados de uma página da web, de texto e de outras fontes. Então ele tem aqui, ó, do SQL Server, do Analysis Services, do feed de dados, OData, da importação de dados XML, do assistente de conexão de dados e do Microsoft Care, tá? Então vai depender onde estão os seus dados, né? Qual que é a fonte dos seus dados. Eu deixei preparado aqui, ó, um que é mais comum, que é o obter dados do texto, tá bom? Então muitas vezes, às vezes você vai precisar de alguns dados do TI, né? Não tem às vezes um relatório pronto e você vai lá na área de TI da sua empresa, se você não for dessa área, e você fala assim, eu preciso fazer um levantamento do banco de dados de determinadas colunas aí, né? Que seja de vendas, que seja de login de usuário, que seja de ponto de funcionário, que seja de produtos ou de controle de estoque, enfim, tanto faz os dados, tá? E às vezes o pessoal do TI ele vai falar assim, eu consigo importar para você num bloco de notas, pode ser? E aí você fala, pode ser, e os dados eles vão vir dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar primeiro como que os dados vão ser salvos. Então aqui tem um bloco de notas e os dados estão assim, ó. Ele vem produto, cor, vendas, estoque, A vermelho 100, 200, B azul 160, 140, C verde 135, 165, D amarelo 87, 213 e cinza 45, 255. Então, eu coloquei de uma forma pequena para ficar mais didática a explicação, tá? Só que isso daqui pode ter N colunas, tá? Pode ter ali 10, 20, 100 colunas separadas por vírgula, por ponto e vírgula, às vezes só pelo espaço, tá? Então aqui, ó, você vê que tem um espaço depois da vírgula, aqui você vê, ó, que tem um espaço depois da vírgula, tá bom? Então, esses dados aqui abaixo, eles estão respeitando essa separação por ponto e vírgula. Então, aqui no Excel você vai ver como é que fica essa representação de um dado de texto. E aí, vou por não salvar aqui para não mudar o que já estava pronto, tá? Então eu vou vir aqui, ó, importar dados de texto, aí eu vou vir aqui em curso de Excel, produtos por vendas e dou um importar. E aí ele dá algumas opções aqui, tá? Então, ó, assistente de importação de texto. Isso é importante você ler com calma toda vez que você for fazer a importação dos seus dados. Então, ó, o assistente de texto especificou os dados como delimitado. Então ele reconheceu que existe uma separação nos seus dados lá, né? Um padrão. Se estiver correto, escolha avançar, que é aqui, ou escolha o tipo que melhor descreva os seus dados. Então, aqui está escrito delimitado. Caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. E aqui ele traz a visualização do arquivo, que a gente acabou de clicar para ele poder importar. Então, ele não tem muitas colunas aqui, mas você consegue visualizar através dessa barra de rolagem. Então, ó, ele coloca aqui, ó, delimitado, que é o nosso caso, tá? Então, ó, tem também a largura fixa. Os campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. Então, a gente está com ponto e vírgula separando, vou dar um avançar. Aí ele coloca aqui, ó, esta tela permite que você defina os delimitadores contidos nos dados. Você pode ver como seu texto é afetado na visualização abaixo. Então, a gente sabe lá que é por ponto e vírgula. Então, eu vou tirar a tabulação, vou pôr ponto e vírgula. E aí ele vai me trazer assim no Excel, uma coluna escrito produto ABCD, cor vermelho, azul, verde, vendas. Se tiver correto, eu dou avançar. Agora, você lembra que eu falei que tinha um espaço depois do ponto e vírgula? Veja que se eu selecionar aqui, ó, que é o espaço, o delimitador, ele entende que a vírgula é um valor e ele mantém o ponto e vírgula como se fosse como se ela fizesse parte do nome do produto ou do título da coluna ou aqui, né, de uma continuação da cor. Então ele reconhece, se eu puser aqui é o espaço, o separador, o espaço em branco, né? Ele reconhece que o espaço é delimitador e tudo que não for espaço ele vai manter. Então eu vou fazer aqui, ó, com ponto e vírgula, que é o resultado esperado é esse daqui, e aí dá um avançar. Depois ele vai falar, essa tela permite que você selecione cada coluna e defina o formato dos dados. Então, por exemplo, na coluna produto aqui, ó, que
tem os nomes, ele está falando, o formato é geral. Você pode já falar assim, não, eu quero que essa coluna seja texto, tá? E aí ele já muda aqui para formatação de texto. Então você pode importar tudo como geral e depois formatar como a gente aprendeu ali na guia da página inicial, na parte de formatação dos dados, que pode ser percentual, pode ser dinheiro, pode ser geral, pode ser texto, ou você já pode através de alguns formatos aqui. Às vezes vale a pena quando tem data nos dados, tá? Porque dependendo de como esse relatório é extraído de um banco de dados, vale a pena você já trazer a data formatada já aqui nesse início. Porque às vezes precisa de um tratamento, ela às vezes não vem da forma com que você espera. Nesse caso não tem muita variação, então a gente tem aqui ó, texto, eu vou pôr aqui também texto, e aqui eu vou deixar geral e geral, e dou um concluir. E aí ele, para finalizar, fala aqui, ó, selecione o modo como deseja exibir estes dados na pasta de trabalho. Então, onde você quer colocar os dados? Na planilha existente, que é essa daqui. Então, ele está dando, ó, lembra que a gente falou do cifrão? Ó? Aqui ele dá ó, cifrão A1 e cifrão A1 e cifrão A, cifrão 1 é aqui, ó, é a célula A1. Então, ele vai colocar esses dados a partir da primeira célula aqui. Se você fala, não, eu quero a partir da terceira célula, você tem que colocar aqui, no caso, a coluna... Terceira não, né? Mas vamos pôr aqui. Eu queria nessa célula aqui, ó, C4. Você tem que vir aqui e colocar C e colocar o 4, tá bom? Ou na nova planilha. Então, se você já tiver dados preenchidos aqui na planilha e você clicar na nova planilha, ele vai criar uma aba nova aqui embaixo com a importação dos dados. Aqui eu fiz o caminho inverso, né? Eu já criei uma nova planilha antes de importar os dados. Então, eu quero nessa planilha existente aqui. E vou dar um OK. E pronto, ele trouxe os dados importados aqui. Vou aumentar o zoom para ficar mais claro, tá bom? Então, veja que ficou correto. Ó. Se eu clicar aqui e puser na página inicial, ele está como texto, ó. A segunda coluna como texto, a terceira e a quarta ele está como geral. Tá bom? Então, se eu falar, ah, não, eu quero que aqui seja geral, eu posso vir aqui, seleciono a coluna e volto para geral. E pronto, ficou geral e aqui continua como texto. E aqui eu também posso pôr como geral. Então, depende do que você achar mais prático, tá? Mas tem vários caminhos de fazer o mesmo comando, como você já pôde perceber com alguns outros comandos anteriores que a gente já viu nas aulas. Agora eu vou ensinar um comando novo, tá? Eu vou copiar essa linha aqui, ó. Cliquei ali, selecionei a linha, copiei. Vou clicar aqui e vou inserir células copiadas, tá vendo? Vou copiar a segunda linha da B, copiar. Cliquei com o botão direito e inserir. Vou copiar a terceira linha também, copiar. Cliquei com o botão direito aqui e inserir. E aí você pode perceber que tem dados duplicados, né? Essa linha está duplicada, essa linha está duplicada, essa linha está duplicada. Então agora a gente vai aprender a remover esses dados duplicados. Então aqui parece fácil, né? Porque tem poucos dados. Agora, imagine isso daqui numa planilha com, sei lá, milhares de linhas. Então você importa os dados e você não tem, né, humanamente impossível você olhar um a um e pegar ali todos, ou isso vai gastar muito tempo, né? Você vai despender muito tempo para fazer esse tipo de coisa, que o Excel já tem um atalho para fazer isso para você. Tá? Então vamos aprender o comando agora para você, ao importar os dados, fazer uma verificação para deixar sua planilha limpa, sem dados duplicados. Então a gente vai vir aqui ó, na aba Dados, e aí tem aqui ó, esse comando remover duplicadas. Tá? Então, ó, remova as linhas duplicadas de uma planilha. Você pode escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas. Então a gente vai selecionar a planilha aqui e vai clicar em remover duplicadas. E aí ele fala aqui, ó, para remover duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicados. E aí a gente sabe que nesse caso é a linha toda, tá? Se fosse só a coluna produto, você ia tirar essas daqui e deixar só a produto. Então, a gente sabe que tem em todas as colunas, porque está duplicado aqui ó, o vermelho, está duplicado o 100, está duplicado o 200. Então, todas as colunas. Vou dar um OK. E aí ele já removeu os dados duplicados e colocou aqui, ó, 3 valores duplicados encontrados e removidos, 5 valores exclusivos restantes. Então, ele pegou e removeu aquelas 3 linhas e manteve essas 5 linhas aqui. E aí você dá um OK. Tá? Se porventura alguma coisa não deu certo, lembra
Ctrl Z, ele desfaz o comando, tá? Que é o mesmo que essa setinha aqui, desfazer. Né? No caso, a gente fez o comando e sabe que ele deu certo, eu vou manter o comando feito e dou avançar. Você vê que foi o último comando que a gente fez, e aí ele coloca aqui que não tem mais nada para frente. E esse daqui, agora, são os nossos dados importados e tratados, sem o duplicados. O próximo comando que pode te ajudar bastante agora é na guia revisão, que é o dicionário de sinônimos. Então ele vem aqui do lado direito, né? Eu vim na aba revisão, tem aqui ó, dicionário de sinônimos. Deu um branco? Podemos sugerir outra maneira de expressar o que você quer dizer. Então às vezes você está fazendo uma planilha, você faz relatórios de forma contínua, e às vezes você não quer usar sempre os mesmos termos, né? E aí você pode utilizar o dicionário de sinônimos. Então você vem e digita a sua palavra, por exemplo, a gente está ali com produto, né? Produto. E dou um pesquisar e ele traz vários sinônimos aqui, ó, artigo, coisa, item, mercadoria, objeto, peça, e vê o que você quer utilizar. Por exemplo, eu não quero utilizar mais estoque, né? Eu quero uma palavra nova, estoque já está muito batida. E tem aqui, ó, acervo, tá? E isso pode ser para qualquer coisa, né? Você põe meta e aí ele te dá alvo, design, escopo, fim, finalidade, intento, intuito. Então isso daqui é um dicionário. Em vez de você ir lá no Google, né, abrir um navegador, digitar uma palavra, buscar por sinônimos, vai esperar carregar para entrar em algum site que vai te trazer sinônimos, o Excel ele já traz isso daqui para você na aba revisão e aqui em cima nesse ícone é bem simples, é simplesmente consultivo, tá? Para te dar uma nova ideia aqui, por exemplo, vendas, né? Você dá o Enter e aí ele vai trazer aqui vários sinônimos, né? Saída, aí você tem que ver também o que ele traz, tá? Ó, vendagens, vendedor, ele vai trazer as palavras correlacionadas, né? Vamos ver aqui, cor, graduação, nuance, tom, tonalidade, tá bom? Então pode ser dessa forma que você utilizar o dicionário de sinônimos. Depois que você utilizou, você quer voltar a ver a coluna inteira, né? Toda a área de trabalho do Excel, você simplesmente dá o X e fecha o comando. Então clica aqui com o botão esquerdo, ele abre o comando, clica aqui no X e ele fecha o comando. Próximo comando que a gente vai aprender agora é um comando muito útil quando você tem várias colunas aí e quer ficar navegando na sua planilha, que é o congelar painéis, tá? Eu vou até aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil de entender esse comando. Então ele vai estar aqui na aba exibir, que é esse comando aqui, congelar painéis, tá? Então, ó, congele uma parte da planilha para mantê-la visível enquanto percorre o restante da planilha. Isso é útil para verificação de dados em outras partes da planilha, mas sem perder de vista cabeçalhos ou rótulos. O que ele quer dizer com isso, tá? Eu vou pegar esses dados aqui, ó, e eu vou copiar eles, tá? Não importa que está duplicado, porque agora eu quero mostrar outra coisa. Mas imagine que você tem uma lista assim gigante, tá, de produtos aí na sua empresa, ou que seja de dados, ou às vezes é um log, né, de registro aí do sistema. Então você vai ter várias linhas aqui, tá? Várias linhas na sua planilha e várias colunas, tá? Várias colunas. Eu vou até copiar aqui, copiar, e vou dar um inserir células copiadas. Agora, para ficar mais fácil, vou copiar as duas de uma vez, copiar e vou inserir células copiadas. Então pronto, imagine que você vai ter uma planilha, tá, que as colunas sejam diferentes aqui e que aqui seja diferente também. Às vezes é por hora, né? Você tem algum registro aí aqui por horário e aí tem todas as informações. Pode ser às vezes ligações telefônicas, né? Então você vai ter aqui cada um dos meses e aqui as ligações que foram realizadas em determinado horário, os números de telefone. Então depende da sua necessidade aí. Mas eu quero te explicar o funcionamento desse comando, tá? Primeiro, tá? Você vai ver aqui que ele está com a opção congelar painéis disponível. Quando a gente utilizar o comando e acabar congelando os painéis, você vai ver que ele não fica mais disponível o congelar, e sim o descongelar. Então vamos pegar aqui para entender como é que funciona. Ó. Ele te dá a opção aqui. Ó. Então simplesmente, né? Estou com a célula ativa aqui, cliquei com o botão esquerdo, ele abre essa caixinha. Manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha, com base na seleção atual. E aí ele te dá aqui, ó, que tem uma célulazinha em azul e que ele trava aqui, ó, as colunas à esquerda da célula que você deixou ativa e acima da célula que você deixou ativa, tá bom? Então, ó, eu vou demonstrar aqui, ó.
nesse exemplo, ele está falando, a célula ativa é essa em amarelo aqui, tá? Se eu der o comando congelar painéis, ele vai congelar tanto essa linha de cima quanto essa coluna, tá? Vamos ver, ó, cliquei aqui, congelou os painéis. Você pode perceber que ele até traçou uma linha contínua aqui, cinza, te indicando que os painéis estão congelados. E aí quando você faz a rolagem dos dados da planilha, ó, pode perceber que a linha de cima ela não mexe, tá bom? Ela se mantém aqui com os títulos para você saber cada um desses dados que você está enxergando, o que ele é, né? Do que se trata. E se você correr para o lado direito, ó, também você vê que o nome do produto aqui ele se mantém imóvel, tá? Então quando a gente selecionou aquela célula em amarelo, vou voltar aqui, ó, ele congelou essa coluna e congelou essa linha aqui. Tá? Então agora eu vou descongelar os painéis. Tá vendo que ele dá a opção aqui, ó, descongelar painéis, porque ele sabe que o comando já foi usado o congelado. E aí eu vou fazer o mesmo teste para você ver a diferença, ó. Então agora está descongelado, como o estado normal da planilha. Se eu correr a barra de rolagem, veja que o título perdeu, ó. Então se você estiver lá no meio da planilha, aí você não, às vezes não lembra o que é esse E, às vezes vai ter alguns outros dados aqui que você fala, o que é esse 213 aqui? O que era isso? Tá? Então é legal você manter esse título. E da mesma forma que ele está descongelado e não mantém lá em cima, se eu correr para o lado direito aqui, ó, ele também não mantém o nome dos produtos. Ó. Então você perde essa referência. E aí eu vou fazer um outro teste agora. Em vez de deixar essa célula aqui, eu vou congelar a partir daqui para você entender como é que funciona melhor esse comando. Então eu vou só colocar aqui, ó, numa cor diferente, vou pôr um verde clarinho, e eu vou utilizar essa célula, vou vir aqui na exibir, na guia exibir, congelar painéis e congelo aqui. Veja que ele congelou a partir daqui, tá bom? E aí você vê que você corre para cá e você corre para cá e ele mantém essa parte congelada, né? Ó, ele mantém essa parte congelada. Se eu corro para baixo, ele mantém aqui congelado. Se eu corro para a direita, ele mantém o lado esquerdo congelado. E esse quadrante aqui não se altera, tá? Então, como que eu posso verificar a funcionalidade? Às vezes aqui, ó, a gente tinha essa outra planilha da aula anterior que fica confuso, né? Se a gente começa a descer aqui os dados, você perde um pouco da referência. E aí você tem essa opção também de vir diretamente, ó, e congelar a linha superior. Então ele já reconhece que é a primeira linha, que normalmente é a linha que ficam os títulos das colunas, né? Os títulos personalizados pelo usuário, porque o título tem aqui, né? O A, B, C, D, E, e aí você quer saber especificamente o que é cada uma daqueles, o que é cada um daqueles dados que está em cada coluna. E aí ele congela a linha superior, ó. Então se eu der um descongelar, ele descongela, e aí eu venho aqui congelar linha superior, e aí ele congela. Da mesma forma, ele também pode congelar a primeira coluna. Então, aqui ó, nesse comando, congelar a primeira coluna, é só a coluna. Você viu que ele não mantém a linha, mas se eu correr aqui para a direita, a primeira coluna ela fica parada lá. Então, essas duas opções de baixo, ela é uma parte dessa daqui de cima, tá? Então aqui em cima você congela ao mesmo tempo, que a gente viu nessa planilha aqui, ó, ao mesmo tempo você congela tanto a linha quanto a coluna a partir da célula que você selecionou. Então quando eu selecionei essa célula aqui, ele está congelando para mim essas duas colunas e essas linhas aqui. Então, à esquerda da célula e acima da célula. Quando a gente selecionou essa célula aqui e vem em congelar painéis, ele selecionou essa primeira coluna à esquerda da célula e essa linha acima da célula. Agora, se você quiser congelar somente a linha superior aqui, ó, você vem direto nesse comando congelar linha superior. Agora, se você quiser congelar somente a coluna, você vem nesse daqui congelar primeira coluna. Aí você fala, por que existem esses dois aqui? Simplesmente por praticidade. Muita gente só quer congelar a primeira linha, já vem aqui e põe congelar a linha superior, para não precisar ficar marcando tudo. Tá bom? Então esse daqui é o comando congelar painéis. Agora que eu vou dar uma limpada rápida na nossa planilha, tá? Vou tirar o zoom aqui. Termine em estoque, né? Só para ficar mais fácil. Excluir aqui.
Pronto, agora a nossa planilha está assim. E o próximo comando agora que a gente vai aprender é tabela dinâmica. Então eu vou utilizar esses dados aqui, que eu acho que vai ficar melhor para a gente poder fazer esse comando. Então, tabela dinâmica, você vai vir aqui em inserir, né, na guia inserir, tabela dinâmica, tá bom? Então ele diz aqui, ó, organize e resuma facilmente dados complexos em uma tabela dinâmica. Você pode clicar 2 vezes em um valor para ver quais valores específicos compõem um total resumido. E aí a gente vai selecionar a tabela dinâmica. Aí ele abre essa daqui, essa telinha, coloca aqui, ó, selecionar uma tabela ou intervalo. Clica nesse botão para ele dar essa opção e aí a gente vem e seleciona a nossa tabela aqui. Tá? Você poderia digitar, mas eu acho mais fácil selecionar assim. E aí você coloca na planilha existente, que ele vai abrir nessa mesma opção, ou você pode pôr na nova planilha. Vou pôr na nova planilha aqui para a gente ver como é que funciona. E aí ele criou uma planilha 2 só com a tabela dinâmica. Então aqui ele já abriu uma nova guia escrito Ferramentas de Tabela Dinâmica, que tem o analisar e o design. E a gente vai utilizar essa parte aqui que são campos da tabela dinâmica. Então a partir da base de dados, se você clicar em tabela dinâmica, você pode selecionar aqui o produto, tá vendo? Ó, eu quero o produto nas linhas e eu quero o modelo, ele pôs nas linhas. Você vai vendo como fica essa visualização aqui, ó. Eu não quero o modelo aqui, eu quero o modelo como valores, tá bom? Então ele dá ali, ó, contagem do modelo. Talvez não ficou tão legal também. Vamos colocar aqui, ó, dimensão. E aí a dimensão ficou mais interessante, porém o modelo, eu vou clicar aqui e arrastar aqui para cima. E aí ele pode deixar dessa forma aqui, ó. Não, eu quero o modelo como um filtro, tá? Então, ó, ele deu aqui, ó, rótulos de linha, produto 1, produto 10, 11, 2, 3, tudo mais. Ele já dá um total geral aqui, tá? Ele está somando esses valores. Se você selecionar, você vê aqui embaixo que a soma dá 1020, que é o valor que ele está dando aqui. Isso tudo automático, tá? Então, quando você clica na tabela, ele já ativa esse campo para você brincar com os dados. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Quando você clica na célula, ele desativa ali e mantém a sua tabela. Então, com a nossa tabela ativa, você vê que ele já dá algumas opções aqui. Ah, eu quero selecionar o modelo, eu quero ver só o que é intermediário e dou um OK, ele já filtra, tá vendo? Tem o desenho do filtro. Então, isso daqui que é o comando de tabela dinâmica. E aí ele fala, selecionar vários itens, né? E aí você seleciona todos, ou você seleciona só 2. Então é aquele mesmo comando que a gente aprendeu na raça a colocar os filtros, você pode utilizar a tabela dinâmica para às vezes fazer uma tabela mais rápida. E aí você pode também, ó, por exemplo, cor. Eu quero coluna aqui, ó, cor. Ah, não ficou legal. Eu quero colocar a cor também como um filtro. E aí você pode ir variando aqui, ó. Se você puser a cor como linha, ele vai criar um subitem aqui do produto, né? Você pode recolher através desse sinalzinho de menos aqui, tá? Ou você pode deixar ele aparente. Então, você fala, produto 11, eu quero ver qual que é a cor. Produto 2, quero ver qual que é a cor. E aí você pode deixar dessa forma. Se você achar que ficou pouco prático, você também pode ou colocar numa outra coluna, ou colocar aqui nas formas de valores, né? Então você está vendo que a partir da cor ele está colocando os valores. Fica meio embaralhado assim, não achei que ficou legal. Eu achei que ficou melhor assim, ó, como um filtro, tá? E aí talvez o modelo você pode colocar aqui na linha, às vezes fala produto 1 eu sei que é básico, ou também ver se fica aqui de uma forma mais organizada. Não achei também que o modelo ficou legal. Aqui também ele dá rótulos de coluna, não achei que ficou prático. Achei que nesse caso, esse daqui ficou o mais prático, né? O mais visual, com todas as informações. Tá? Então aí ó, eu quero filtrar por cor, então selecionar vários itens, eu quero deixar só o amarelo e o azul. E aí eu quero deixar o modelo, eu quero ver todos menos o top, né? Eu quero ver o básico e o intermediário. E aí a tabela funciona dessa forma. Tá? Não necessariamente você também precisa utilizar todos os dados. Às vezes você vai ter uma planilha com 20 colunas aí, né? Igual a gente viu, a nossa planilha aqui, ela tem 4 colunas só, né? Mas se você pegar uma coluna aí, uma base de dados com 20 colunas e criar a sua tabela dinâmica, elas vão vir listadas as 20 aqui.
e aí você rapidamente pode escolher a relação que você quer criar entre os dados que for da sua preferência. Então você não necessariamente precisa utilizar todos, tá? Então só de clicar e arrastar, ó, você vê que ele tira o tique aqui, ou você pode clicar aqui mesmo e dar na mesma, tá? Então depende da sua necessidade, depende do que você achar legal, e é uma ferramenta bem bacana quando você precisa de velocidade, tá? Às vezes você acostuma tanto a fazer dessa forma que esquece o que a gente aprendeu nas primeiras aulas de como fazer aqui mais na raça, né? Mais na unha, tá? Mas é bem bacana, às vezes você precisa ganhar velocidade, fazer um relatório um pouco mais dinâmico, que é realmente o porquê dessa ferramenta existir, que é esse dinamismo de ele já te dar os filtros, já te dar um total geral, tá? A partir aqui da guia inserir, né? Aqui ele já é a tabela dinâmica, né? Então eu não posso inserir uma tabela dentro da mesma tabela, porque a célula ativa está dentro da tabela. Agora, se eu clicar fora, ele habilita de novo aqui o botão tabela dinâmica. Então esse daqui é um comando bem bacana, eu gostaria que você treinasse bastante, tá? Porque a prática é que vai trazer para você essa velocidade no dia a dia da sua empresa. E agora o próximo comando, eu vou voltar aqui na nossa planilha, parecido com a tabela dinâmica, agora a gente vai aprender a fazer um gráfico dinâmico. Então, ó, usa os gráficos dinâmicos para resumir os dados graficamente e explorar dados complicados. Tá? Basicamente é igual a tabela dinâmica, só que a tabela vai te gerar uma tabela e o gráfico dinâmico vai te gerar um gráfico. Então a gente vai clicar aqui, você vê que ele já dá a opção de gráfico dinâmico e tabela dinâmica, não vamos clicar nessa, a gente vai direto em gráfico dinâmico, que ou pode ser por aqui, ou pode ser pelo próprio comando, um pouquinho mais acima do nome aqui, né? Você vê que se clicar no nome, ele abre a caixinha aqui embaixo, se clicar em cima, ele já ativa o comando. Então vamos selecionar o intervalo de dados, que é a nossa tabela aqui, seleciona, clica para baixo aqui, e a gente vem na planilha existente e dá um OK. E pronto, ele gerou aqui, ó, esse daqui é o espaço que ele vai criar o nosso gráfico dinâmico, né? Então ele põe aqui, para criar uma tabela dinâmica, escolha os campos na lista de campos da tabela dinâmica. Na verdade, aqui fala tabela dinâmica, mas é gráfico dinâmico o comando, tá? Então aqui às vezes ou é um erro de tradução ou um erro de atualização, enfim, não vai mudar muita coisa para a gente. Por que que ele não está mostrando nada? Porque da mesma forma como funciona a tabela dinâmica, funciona o comando do gráfico dinâmico. A gente não tem nenhum dado aqui embaixo. Então a gente tem que completar essas áreas aqui para saber o gráfico que a gente quer ver. Então, por exemplo, vou clicar em produto, ele já me deu aqui como um eixo, eu vou clicar em dimensão e ele já jogou aqui para baixo. Então eu nem arrastei a dimensão, né? Eu simplesmente selecionei. Se eu quiser, eu clico nela, seguro e arrasto e jogo para onde eu quiser. Tá? Quando eu ativei, ele já reconheceu diretamente como valores. Mas você pode também vir aqui, clicar arrastar e jogar em outro campo. E aí você vê que o gráfico ele vai mudando de acordo. Então aqui está como filtro, eu quero que dimensão sejam os valores, tá? Da tabela, que são essas colunas, né? São as alturas das colunas de cada um dos produtos. Então você também tem que olhar aqui quais são os dados que você tem, né? Produto, cor, modelo e dimensão, e ver o que mais faz sentido com esse gráfico aqui, tá bom? E aí aqui em cima ele até está dando a tabela que a gente está criando para que gere esse gráfico, né? Ele trouxe aqui automaticamente. Clicou no gráfico, eu quero completar o gráfico, então eu quero também ver por modelo. Só que eu não quero, assim ficou meio confuso, né? Tá vendo? Ele sobrepôs legenda, não ficou legal o modelo aqui. Eu quero colocar o modelo, pode ser como legenda, também não achei que ficou bacana aqui, o modelo como legenda. Eu quero o modelo como um filtro, tá? Vou aumentar esse gráfico para ficar mais claro aqui pra gente. Melhor, eu vou jogar a coluna de dados mais para trás. Pronto. Então o modelo vai ser um filtro e agora eu quero colocar a cor. Vamos ver onde a cor se encaixa melhor? A cor está na legenda, também ficou um pouco bagunçado. A cor como um valor também não ficou tão legal. Aqui talvez, né, dependendo do que você tiver na planilha, fique legal, mas nesse caso eu acho que funciona melhor também como um filtro. Então se eu quiser vir aqui e falar, eu quero ver a dimensão dos produtos de cor, de modelo top,
tá? Então selecionar vai, eu quero só ver a top. Então ele selecionou para mim quais são os produtos, né? Está mostrando a dimensão de cada um, que são do modelo top. E aí eu falo, eu quero ver do modelo top os que são verde e vermelho. E aí ele me traz esses dois. Então por isso que é um gráfico dinâmico, porque você vai fazendo os filtros e aí ele vai modificando o gráfico automaticamente para você poder fazer comparações, fazer análise de dados de uma forma um pouco mais rápida. Tá? Então isso daqui é uma ferramenta legal também quando você tem essa base de dados ativa. Tá? Normalmente, quando você utiliza o gráfico para colocar numa apresentação, para colocar num relatório, o gráfico vai estático. Tá? Então, ele não vai ter essa funcionalidade. Esse gráfico ele é melhor utilizado quando ele está dentro do próprio Excel e quando você tem esse controle da base de dados. Se não, justifica fazer igual a gente aprendeu na aula de gráficos, você fazer um gráfico dessa forma para depois copiar esse gráfico como uma imagem. Tá bom? Vou demonstrar aqui melhor o que eu estou falando. Ó, se eu vier nesse gráfico aqui, clico com o botão direito e ponho copiar, vou trazer ele para cá. Então você vai vir aqui ó, em colar, colar especial, imagem, meta-arquivo avançado. E aí ele trouxe o gráfico aqui. Ó. Então esse gráfico, ele é uma imagem, tá? Eu não consigo mais editar ele. Se eu clicar com o botão direito aqui, ele não tem a opção de selecionar dados, nada. Ele vem aqui como ferramentas de imagem. Esse gráfico é inalterado, tá bom? Eu posso fazer isso com esse gráfico também, ó. Clico com o botão direito, copiar, aí venho aqui no colar especial, imagem, meta-arquivo avançado. Então agora esse gráfico aqui, ó, ele é uma imagem, ó. Se eu der um formatar aqui, vou pôr uma borda, não precisa ser tão grossa, mas só para distinguir aqui, tá? Uma borda vermelha para ficar mais claro. Então esse daqui é uma foto, tá? Esse gráfico é uma foto. Esse aqui ele edita. Quando você seleciona, ele é editável. Quando você transforma ele numa foto, você pode ver que você clica aqui, ó, ele não muda, ele não é mais um gráfico dinâmico, tá? E aí perde a função aqui de um gráfico dinâmico. Então você tem que tomar cuidado com a sua aplicação final. Qual que é o objetivo de você criar um gráfico? É você realmente analisar os dados, criar comparações. Você pode utilizar o gráfico dinâmico que vai te dar essa facilidade aqui de selecionar os filtros e ir modificando o gráfico conforme o que você deseja enxergar aí nos dados, né, de correlação entre seus dados. Agora, se é para uma apresentação, não faz sentido porque isso daqui é uma foto, né, ele é estático, você não altera. Aí faria mais sentido você fazer um gráfico assim, bonitão, mais formatado, com uma apresentação mais profissional, porque ele vai ser mostrado de forma estática, sem você variar o que está sendo apresentado ali. Legal? Então vou apagar aqui para a gente finalizar mais essa nossa aula aí com o conhecimento de tabela dinâmica e de gráfico dinâmico.